Nós queremos, mais uma vez, convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia para nós meditarmos na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2, que nos diz: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Amém, amados? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nós te bendizemos pela tua misericórdia para conosco, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. E queremos pedir, Senhor, que esse grupo de pessoas aqui reunidas, que nós possamos, ó Deus, sermos alimentados pelo teu Espírito, que tu venhas falar aos nossos corações nessa noite, Senhor, trazendo a revelação da palavra, a sustentação, Senhor, para que nós possamos seguir em frente, andar nessa caminhada em direção aos céus. Oh, Senhor, que nós não venhamos a desanimar, Pai, mas que possamos nos aperfeiçoar na Tua presença, dia após dia nos aproximarmos de Ti e vermos a Tua glória, Senhor. Que Tu venhas também nessa noite falar com nossos corações, falar aos nossos corações, Pai, para que nós possamos entender a palavra e que ela fique cravada dentro da nossa vida. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluias. Irmãos, quando nós lemos Hebreus, o capítulo 11 em especial, nós vamos deparar com um texto bíblico que fala de fé, que fala de homens que experimentaram o Senhor de uma forma poderosa, que viram a glória do Senhor, que foram até as últimas consequências, experimentaram o poder de Deus e viram a manifestação do Senhor nas suas vidas. Este é o panorama do capítulo 11 de Hebreus. Nós vemos, irmãos, a manifestação do poder do Senhor e todas essas coisas através da fé. Se você precisa de fé, precisa que a tua fé seja alimentada, que a tua fé seja sustentada, eu quero sugerir que você leia Hebreus capítulo 11, que você medite nesse texto, que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar o teu coração, trabalhar a tua vida. Haja vista, irmãos, que a fé, ela é fundamental para que nós possamos ter uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, porque é pela fé, irmãos, que nós nos achegamos ao Senhor. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus, é pela fé que nós estamos aqui reunidos, é pela fé que nós lemos a Bíblia, é pela fé que oramos, é pela fé que louvamos, é pela fé que adoramos, que glorificamos, que bendizemos, que exaltamos o Criador, irmãos. É pela fé que nós deixamos o pecado e desenvolvemos uma vida de santidade. É pela fé no Senhor Jesus, porque temos convicção que é Deus, é o eterno que trabalha em nossos corações, é o eterno que trabalha em nossas vidas, irmãos. E todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, que nós buscamos Deus, o eterno, Ele solidifica a nossa vida, Ele fortalece a nossa vida, Ele nos dá forças para seguirmos em frente, forças para andarmos, forças para representarmos o seu reino nesta terra, porque cada um de nós, irmãos, somos chamados para representar o Senhor, para sermos aqui, amados, trabalhadores, homens, mulheres, que deem, que entreguem as suas vidas, para que o nome santo de Deus seja honrado e seja glorificado, seja bendito, amados. As pessoas precisam ver em nós Cristo Jesus. Você precisa permitir que as pessoas vejam em você Cristo Jesus. Nós precisamos, amados, sermos semelhantes a Cristo, andarmos com Cristo e nos enchermos com a sua graça e com a sua glória, com o seu poder e com a sua autoridade.
Irmãos, isso é possível, é totalmente possível, mas nós precisamos, queridos, nos jogarmos de cabeça na palavra, permitir que a palavra nos envolva, que a palavra entre dentro de nós, que a palavra encha a nossa cabeça, encha por completo o nosso ser, para que assim, queridos, vivamos Deus, vivamos o Senhor, vivamos Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que Paulo viveu, foi assim que aqueles que estão no capítulo 11 viveram, irmãos. Eles viveram o Senhor, eles experimentaram Deus, eles não tiveram medo, mas eles sabiam em quem criam, e eles criam era no Senhor, criam no Todo-Poderoso e entregaram-se por completo. É assim também, amados, que o Senhor requer de cada um de nós. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé. E esse aperfeiçoamento é um crescimento contínuo. É um crescimento que começou no dia que você aceitou a Jesus. E ele vai terminar apenas no dia que você encontrar-se com o Todo-Poderoso. No dia que você for ao encontro do Senhor. Este é o dia final, irmãos. Mas até lá, queridos, nós precisamos buscar o Senhor, buscar o Todo-Poderoso, vivermos Deus e fazermos por onde, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa existência, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Amados, nós da Igreja Missão Vivos, nós não podemos nos contentar apenas com a ideia de sermos membros de igreja. Nós não podemos nos contentar com isso. Na verdade, nós não queremos essa ideia plantada na cabeça de vocês, mas nós queremos que cada um seja o enviado do Senhor, seja o discípulo do Senhor, seja aquele que vá, aquele que fala, aquele que testemunha onde quer que ele esteja no trabalho, que seja vista como servo do Senhor. Da escola como servo do Senhor, onde quer que esteja, que possam apontar o dedão e falar: ali tem um servo do Senhor, ali tem um servo de Deus. Não chama porque ele não vai participar, porque ele é servo do Senhor, ele é servo de Deus. E não falarão em tom de deboche, mas falarão em tom de respeito, porque verão em você o Espírito Santo de Deus, amados, o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos aperfeiçoar nossa fé para que isso se torne uma realidade. Nós não podemos nos deixar envolver, abraçar pelos braços da morte espiritual. Nós não podemos nos deixar abraçar, irmãos. Mas nós, queridos, é que temos que aumentar a nossa luz para dissipar as trevas de Satanás, as trevas do inimigo que hoje escurece, que enegrece toda a sociedade, que tampa os olhos de todas as pessoas que não conseguem enxergar nada à sua frente. O Senhor quer, irmãos, que nós sejamos pessoas aptas, preparadas para testemunharmos de Cristo Jesus. E é este povo pequeno que o Senhor quer. É você que Deus quer. É você que o Senhor quer trabalhar. É você que o Senhor quer mudar. É você que o Senhor quer restaurar. Somos nós, irmãos, que precisamos passar dia após dia por este aperfeiçoamento até alcançarmos Deus por completo na nossa vida. Quem crê que isso é possível? Amém, amém, glórias a Deus. É possível, gente, glórias ao Senhor, aleluias. É totalmente possível. Nesse texto que nós lemos, Hebreus capítulo 12, versículo 1, na segunda parte diz: portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha. É totalmente possível sermos cheios do Espírito Santo. É totalmente possível sermos cheios, usados, homens, mulheres, cheios do poder do Todo-Poderoso. Mas nós temos que deixar tudo o que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha, irmãos, ou tudo que nos embaraça, como está em outras versões. Você precisa deixar tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te embaraça. Nós precisamos abandonar isto, porque é a vontade do Senhor, é o mandamento de Deus para as nossas vidas. Mas o que é que nos atrapalha? O que é que nos embaraça? Você sabe o que é que atrapalha a tua caminhada com o Senhor?
Claro, esse atrapalhar é a caminhada com o Todo-Poderoso. O que é que atrapalha a tua caminhada com Cristo Jesus? O que é que atrapalha, amados? Qual é o teu embaraço? Qual é o teu embaraço? Você precisa desfazer-se dele, deixar o embaraço, deixar aquilo que te atrapalha. Você precisa pisar sobre essa dificuldade, porque Deus precisa estar em primeiro lugar na tua vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa existência, povo dos céus. Nada pode ocupar Deus na tua vida, minha irmã. Nada, 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 irmãos. Nada é mais precioso do que Deus. Nada é mais precioso do que o Senhor. E nós, como estamos nessa caminhada em direção aos céus, crescendo no Senhor, nos aperfeiçoando no Todo-Poderoso, nós vamos pisando sobre as dificuldades, passando sobre os problemas, porque o Senhor nos dá força, é o Senhor que nos dá condições. E quando nós queremos de fato, irmãos, quando é verdade, quando nós queremos Deus de fato, o Espírito Santo trabalha dentro da nossa mente. O Espírito Santo trabalha aqui dentro, e chega um momento que você vai sentir: isso aqui não me serve, isso me atrapalha, isso embaraça a minha caminhada com o Senhor, não me serve, deixo de lado, me embaraça, deixo de lado. É assim, povo dos céus, é assim, irmãos. Nós precisamos, queridos, abdicar o mundo, nós precisamos abandonar o mundo. E muitas vezes abandonar o mundo é abandonar algumas coisas que nos são prezadas, que nos são queridas. Coisas boas aos nossos olhos, mas que aos olhos do Senhor não serve. O que é que atrapalha a tua caminhada? O que é que atrapalha a tua caminhada? Amados, o que é que tem sido empecilho na tua jornada com Cristo Jesus? O que é que tem sido empecilho? Talvez você fale à distância. Venha morar aqui debaixo do barracão. Não é? Muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar atitudes loucas. Evidentemente que ninguém vai fazer isso, mas claro, não vai te deixar. Você não vai se deixar prender na sua casa, em decorrência de distâncias. Mas nós precisamos, amados, dar passos cada dia firme, buscando a perfeição com o Todo-Poderoso. Mais uma vez todo o versículo. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Capítulo 11 de Hebreus. É a grande multidão. Nós vamos ler versículo 1 do capítulo 12. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E o pecado que se agarra firmemente em nós. O pecado, irmãos, o pecado é terrível. O pecado é terrível. Você já mexeu com carvão sem sujar a mão? É difícil, não é? Aí você coloca a sua mão dentro de uma sacola plástica, amarra a sacola plástica, aí você vai, pega o carvão, coloca ali, mas quando você olha a sua mão está suja. Nunca vi uma coisa gostar de sujar a mão como o tal do carvão. É difícil você mexer com carvão, você fazer alguma coisa com carvão sem sujar-se. Assim é o pecado, irmãos. O pecado, queridos, ele tem muita facilidade em nos sujar. Ele tem muita facilidade em entrar na nossa vida. Ele tem uma facilidade tão grande de nos envolver, tal qual o carvão, tal qual a sujeira do carvão. E é por isso que a Bíblia diz que devemos vigiar, estarmos atentos. Estarmos atentos ao Senhor, irmãos. Atentos ao Senhor. Mas o incrível, queridos, é que muitas vezes nós não estamos nem aí para o pecado, nós não estamos nem aí para nada, nós não vigiamos, nós não temos cuidado, nós queremos curtir, nós queremos aproveitar o momento, nós queremos ser do momento, nós queremos estar na moda, nós queremos estar de boa, ou outra coisa qualquer, nós queremos curtir, e o capeta diz: parabéns, é isso que eu quero, parabéns para você. E o capeta entra, te meleca todo, te suja todo, te coloca todo cheio de mancha. E você toma banho e não limpa. E alguém vai conversar com você e não limpa. E você corre daqui, corre dali, faz jejum, lê a Bíblia e não limpa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que deixar o pecado, mas de fato o pecado precisa ser cortado, na verdade, arrancado pela raiz. Tem coisas que só funcionam se você arrancar pela raiz.
Não é verdade? Tem uns matinhos, se você corta por cima ele brota. Se você arranca, ele brota. Aí você tem que cavar e tirar uma batata que ele tem. Aí sim, você acaba em definitivo. O pecado é desse jeito. Muitas vezes as pessoas estão passando uma bucha por fora, estão passando apenas uma maquiagem, dando uma limpada, um sabão ou coisa parecida. Tudo isso é no conselho, na conversa, aquela coisa toda. E não arrancam a batata, não arrancam a raiz daquilo que te faz pecar. E você não consegue ficar de pé. Não consegue. Você fica uma semana boa, uma semana ruim, uma semana boa, uma semana ruim, uma semana boa, uma semana ruim. No final, você vai para o inferno. Porque a inconstância não faz parte daqueles que amam o Senhor. Aqueles que amam a Deus, irmãos, são constantes. Eles vão até as últimas consequências. Há um texto que diz que você deve resistir o pecado até o sangue, ou seja, você precisa ir até a morte, porém não pecar. Isso é muito sério. Sabe o que é isso, amados? É você olhar o pecado de frente e você falar, olha, pecado, eu prefiro morrer. O pecado diz, não, eu quero você. E você fala, não, pecado, eu prefiro morrer. E o pecado te aproxima. Não, pecado, eu morro. Não, e o pecado bate na tua porta. Não, pecado, eu morro. E daqui a pouco o pecado bate na tua porta, te chama de amor e você abraça e fala, ah, não, pecado, tudo bem, vamos curtir um pouquinho. Daqui a pouco eu peço perdão ao Senhor. Eu conserto a minha vida. Eu peço e Deus me purifica. Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça, e Ele diz que tem uma passagem para o inferno para você. É assim que está na Bíblia. Nós não podemos enganar Deus, amados. E essa ideia que Deus purifica pecado é bíblica, é verdadeira, mas só que as pessoas têm brincado com ela. Aí nós colocamos aqui dentro, olha, vou curtir um pouco o pecado, vou dar lugar para o pecado, vou me sujar um pouco, depois eu vou e peço perdão ao Senhor, o Senhor me purifica. Vai nessa, vai. Continua nessa. Você pensa que Deus é menino de feira, como dizem por aí? Se os menininhos de feira não são bobinhos, você acha que Deus é menino de feira, gente? Irmãos, não podemos dar lugar para Satanás. Nós temos que ir até as últimas consequências, até as últimas consequências. E isso se faz mortificando a carne, amados. A Bíblia nos diz que nós somos criados por Deus para glorificá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Aí nós aproveitamos a nossa vida, aí nós vamos curtir com os namoros, com o pecado da vida, que são tantos. Foi para isso que Deus te chamou? O que é importante na tua vida? O que é importante? Na tua escala de valores, o que é importante para você? O que é importante? Amados, nós não podemos nos deixar agarrar pelo pecado, mas nós temos que chutar o pecado de nós. E quando o pecado bate na tua porta, você tem que resisti-lo até a morte, até as últimas consequências. Nós não podemos, irmãos, nos deixar envolver pelo pecado. Nós não podemos, seja ele qual for. Quer curtir a carne? Saiba que curtir a carne tem uma consequência. O que é a carne? A natureza humana, o pecado, aquilo que o mundo oferece. Você pode curtir, mas a Bíblia diz que isso tem uma consequência. Porque você foi chamado para ser quê? Santo, santo, santo. E só em santidade é possível nos aproximar de Deus e possuirmos comunhão com o Senhor. Mas quando nós lemos o texto de Hebreus capítulo 12, ainda nos diz, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. E continuemos a correr sem desanimar. Desanimar de quê? Da corrida marcada para nós. Irmãos, qual é a corrida marcada para nós, amados? O Senhor nos chamou para uma caminhada em direção aos céus, para uma jornada em direção aos céus. E nós não podemos parar no meio dessa jornada.
Ah, mas a jornada está muito longa, não sei o quê. Queridos, a jornada é breve, não é tão longa. E se você santifica a tua vida, se você busca o Senhor, você receberá do Todo-Poderoso ânimo, receberá do Senhor força, Ele te envolverá, Ele te encherá o coração, Ele te dará poder, te dará alegria, e você viverá sobre a face da terra, mesmo em meio às adversidades, mas você viverá com alegria, irmãos. Alegria, amados. Haja vista que a nossa alegria não está amarrada nos fatores dessa terra, mas está amarrada no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele que derrama o óleo da alegria sobre a nossa cabeça, povo dos céus. É Ele que derrama o óleo da alegria sobre a nossa cabeça, e o óleo da alegria é o Espírito Santo de Deus. Evidentemente que algumas situações são mais difíceis do que outras, e nós nos abatemos. O apóstolo Paulo também diz que ele se abatia, e quando ele estava no seu momento difícil, é que ele era forte. Mas por que isso, irmãos? Porque quando Paulo estava na cova, estava passando por momentos complicados, inexplicavelmente complicados, ele recorria ao Senhor, ele corria para os pés do Senhor, ele não desanimava, ele não deixava Deus, ele não abandonava Deus, mas ele corria para o Senhor, jogava-se aos pés do Senhor e falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque nada sou, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. É assim, irmãos, é dessa forma que nós vamos receber o ânimo para seguirmos e para não deixarmos o inimigo apertar nossa cabeça até nos enfiar no solo, irmãos. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E o Senhor já nos diz que é sem desanimar que nós vamos nessa jornada, é sem desanimar. Cada um tem sua dor, eu tenho minha dor, Paulo teve sua dor, Osni tem sua dor, a Cledimar tem, o Marconi tem, a nossa irmã Luzia tem a sua dor, todos nós temos a nossa dor, ou seja, temos a nossa dificuldade, o nosso problema. Mas nós não vamos nos deixar dominar por eles, ou por ele. Nós não vamos nos deixar dominar, porque quem domina a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, amados, amém? É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, povo dos céus, é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos aprender, e esse aprendizado é uma comunhão que nós devemos desenvolver com o Criador, andar com o Criador, ser do Criador, amigo do Criador, companheiro do Criador. Precisamos, amados, andar com o Senhor para que Ele manifeste-se poderosamente em nós. No versículo 2 diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. É assim que o Eterno deseja, irmãos. E é dessa forma que nós aprendemos, porque a palavra do Senhor diz que nós, para vencermos, para nos aperfeiçoarmos nessa caminhada, para sermos cheios do Espírito Santo, transbordante do Senhor, instrumentos usados por Ele, só é possível quando nossos olhos estão fixos no Senhor. Amém? Mas como é que nós fixamos nossos olhos no Senhor, amados? É quando nós santificamos a nossa vida. Essa é a base. Santificai-vos, 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 santificai-vos. Josué já falava no capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Queres ver as maravilhas do Senhor? Queres experimentar o poder de Deus? Tem que santificar a vida. E esse amanhã é o seu futuro. Você verá o agir do Senhor.
a glória de Deus, o mover poderoso do eterno na tua existência, mas tem que colocar os olhos, é preciso colocar os olhos no autor, irmãos, no autor e no consumador da nossa fé, é colocando os olhos no autor e consumador da nossa fé, povo dos céus. E se nós tivermos a fé, irmãos, nada nos será retido, porque aqueles que são santos e têm seus olhos no Senhor, esses são movidos pelo Espírito Santo de Deus e andam, vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Como estão os teus olhos? Em quem os teus olhos estão fixados? Em quem os teus olhos estão fixados? Pensa um pouco. Será que você está com os teus olhos, fixados em Cristo? Mas por que peca tanto? Por que desobedece tanto o Senhor? Por que anda por caminhos tortuosos nessa vida? Por que brinca com o pecado? Por que brinca com o pecado? Tem um ditado popular e é uma verdade muito grande. Quem brinca com fogo se queima. Amados, é assim. Se você traz o pecado para a tua linha divisória, se você traz o pecado para a tua fronteira, o pecado vai encostando, ele um dia vai pular a fronteira, ele vai te alcançar, irmãos. Pecado, querido, é na base do chute. O pecado apareceu na janela, você já dá um chute nele, amados. Tem que ser assim, gente. Depois que o pecado entra, senta no teu sofá, te chama de amor. Aí, meu querido, se queimou. Como diz o nordestino, lascou. Não é? Lascou mesmo, porque não tem mais jeito. Ferrou mesmo. Porque aí, meu querido, o pecado já te abraçou, já te chamou de amor. E prepara-te para as consequências do mal. Prepara-te para as consequências. E nós não precisamos disso para nossas vidas. Mas o texto, a palavra continua dizendo, versículo 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala a respeito de céu, o que a Bíblia diz? Olha, lutem contra o pecado, porque vocês vão morrer. Lá no céu, misericórdia, o céu é um lugar de sofrimento, um lugar horrível. Você vai ter que pagar um preço lá no céu, porque a coisa lá é pesada. É assim, povo dos céus? É desse jeito que a Bíblia descreve os céus? Mas descreve como o quê? Como um paraíso. Como um paraíso, povo dos céus. E nós precisamos ter alegria, irmãos, porque nós estamos nessa jornada para este paraíso. Mas muitas vezes nós olhamos para Cristo Jesus, baixamos a nossa cabeça, nos entristecemos, porque parece que estamos indo para um lugar de sofrimento. Nem Jesus, o texto aqui está falando de Jesus, irmãos. Hebreus 12, versículo 2, refere-se a Jesus. Na verdade, todo Hebreus 12... Nem Jesus, que contemplou todo o sofrimento pela frente, nem Jesus se entristeceu, nem quis desistir, porque ele sabia que nós precisávamos disso. E hoje, irmãos, nós temos esse sacrifício dado por Cristo Jesus, e muitas vezes nós não queremos valorizar o sacrifício do Senhor, e fazemos muitas vezes na forçação de barra, porque forçamos a barra.
Eu tenho que ir, porque sabe como é que é? Se eu não for, alguém vai falar, ou isso ou aquilo outro. Ah, porque crente tem que ir na igreja. Ah, por que tem que ir na igreja? Ah, isso, aquilo outro. Está indo para o inferno com o nome de crente, amados. Porque para o Senhor nós fazemos é com prazer, é com alegria, é com satisfação, é com alegria, amados. É com alegria, povo dos céus. Quantas pessoas que estão na frente da sua televisão nesta noite, assistindo essa hora, sei lá o que é que passa, alguma coisa lá na televisão. Mas por que está em casa? Porque ficaram com preguiça de vir ou ir à igreja. Evidentemente que cada caso é um caso, e há situações em que a pessoa não foi à igreja porque não podia ir, é outra história. Mas aqueles que tinham tudo para ir, toda a liberdade, toda a facilidade, mas preferiram ficar em casa. Por que ficaram em casa? Porque o amor para com o Senhor está comprometido, irmãos. Não pense que é outra coisa, não. Está comprometido. É um amor comprometido. É um amor que está mais furado do que queijo suíço. É, cheio de buraquinho, aquela coisa assim. É, irmãos. As pessoas, irmãos, que ficam procurando motivos para não ir louvar o Senhor, para não convidar alguém, para não falar do amor de Cristo Jesus, aí ele fica ali garimpando motivos, criando motivos, e por final, porque não tem nada para fazer, porque não vou mesmo, aí fica na sua casa, ali na sua zona de conforto. Que é que está querendo da vida? Há coisas que não batem, amados, tem coisas que não faz sentido, porque o Senhor, Ele produz em nossos corações prazer e alegria em estar na sua presença. E se eu amo o Senhor, eu tenho que estar na presença do Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé. E esse aperfeiçoamento é uma busca constante, é um querer constante de estar na presença do Senhor. É querer Deus, é amar o Senhor, é viver Deus, é pagar o preço, seja ele qual for, irmãos. Pagar o preço, amados, para estar na presença do Rei Jesus, para glorificar o Mestre. Se nós não fizermos dessa forma, amados, como podemos dizer que amamos a Cristo Jesus? Como? Se as coisas mínimas, insignificantes dessa vida, te fazem retroceder, te embaraça, te atrapalha, te agarra, te prende em algum lugar, como é que você pode falar para o Senhor: Deus, eu morrerei por ti? Não morrerá. Olha, se você está inseguro diante de Deus, não adianta. Se colocasse um fuzil na tua cabeça e mandasse você escolher, negar ou não o Senhor Jesus, muitos concluiriam da seguinte forma: aí eu vou negar Jesus agora, eu escapo da morte, e depois eu vou e falo: ó Deus, sabe, foi uma estratégia para continuar vivo. Foi uma estratégia para continuar vivo. Me perdoa, mas estou contigo. Contigo não abro. Tá nada, irmãos. Impossível. Amados, se nós que somos homens conseguimos ver essas coisas pequenas, imagine Deus, que nada está encoberto aos seus olhos. Deus não é menino de feira, gente. E não é Elias Oliveira, não é La Rúbia, não é Luzia, não é Marconi, não é Cosme, que a gente só vê a aparência. Deus não. Portanto, amados, nos aperfeiçoemos no Senhor, busquemos o Senhor, amemos o Senhor, santifiquemos a vida, para que a glória do Senhor se manifeste através da nossa existência, irmãos. E se vocês santificarem a tua vida, vocês verão o que o Senhor fará convosco. Vocês viverão a glória do Senhor e terão uma história para contar. E a Missão Vivos não quer ninguém sentado de banco de igreja, quer que cada um seja discípulo de Cristo para fazer a obra dele como discípulo de Cristo. Amém? E Cristo não chamou ninguém para ficar só olhando para ele: oh Jesus, tu é maravilhoso, oh Jesus. Ide e pregai o Evangelho. 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 É isso que o Senhor requer de cada um de nós e deseja para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a tua existência, irmãos. E que nós possamos buscar essa perfeição, jamais nos deixando atrapalhar, ou que o pecado nos suje, ou que o pecado venha nos sujar,
Precisamos correr, andar sem desanimar, com nossos olhos sempre fixados em Cristo Jesus e com alegria no coração por sermos do Senhor. Que Deus abençoe, portanto, a cada um dos irmãos. Meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para falar do Teu amor, das Tuas verdades, e clamar que cada um, meu Deus, seja alcançado, sejam tocados, movidos pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tome cada um desses, meu Deus. Fale aos corações, trabalhe aos corações. A esses que nos ouviram pela internet, trabalhe no coração de cada um, Senhor. Para que sejam, Pai, onde quer que eles estejam, discípulos, 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 que Te amem acima de todas as coisas. Oh Deus, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos e manifesta a Tua glória em nossas almas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 471.